Olá, estamos de volta com o nosso Em Casa com o Pastor, seu devocionário semanal, né? Uma oportunidade muito boa de reunir com a família e juntos meditar na Palavra de Deus. Espero que você esteja crescendo muito, dê um feedback para nós, aí diz, pastor, tenho feito aqui meu culto doméstico, né? Eu tenho reunido meu pequeno grupo usando a meditação do Em Casa com o Pastor. Hoje eu quero ler Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: se alguém ou algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria. Uma das coisas mais difíceis, né, de admitirmos é a nossa ignorância, né? Muitas vezes nós negamos que nós não temos conhecimento, que a gente não tem sabedoria, e é uma atitude de humildade quando nós dizemos que não temos sabedoria. E o texto é muito claro, né? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus e Ele dá a todos liberalmente. Deus tem prazer, né, em nos dar sabedoria, porque a sabedoria ela é a chave, né, para a nossa vida. Muitas vezes homens inteligentes, homens com muita competência fazem coisas idiotas. Por quê? Porque faltam sabedoria. E a sabedoria é algo que vem do alto, né? A Bíblia diz que toda sabedoria humana ela é terrena e ela é demoníaca, inclusive. Mas a sabedoria perfeita vem do alto, né? Deus é que nos dá a verdadeira sabedoria. E aqui, quando ele fala sobre sabedoria, né? Pedir a Deus sabedoria, a grande pergunta que nós temos que fazer é por que nós precisamos de sabedoria? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? E a tola, ela derruba. Então, muitas vezes, as famílias estão sendo destruídas, não é por causa da falta de responsabilidade do marido, às vezes é, mas na maioria das vezes por falta de sabedoria da esposa, porque é a sabedoria dela que vai edificar a sua casa. Então nós temos pelo menos 4 razões porque nós precisamos de sabedoria. A primeira razão é porque boa parte dos nossos problemas somos nós que criamos. É muito difícil admitir isso, mas se formos honestos, né, conosco mesmo, nós vamos admitir que a maioria dos problemas da nossa vida nós criamos, né? Nós é que falamos o que não devia falar, nós é que tomamos uma atitude que não deveríamos ter tomado, enfim, foi a nossa falta de sabedoria que muitas vezes nos colocou num enrosco, né? Numa situação embaraçosa. Então, dê uma olhada nos problemas da sua vida, nas coisas que você está enfrentando hoje e pergunta qual é a origem dos meus problemas. E se realmente formos honestos, essa vai ser a nossa conclusão. A grande maioria, né, boa parte dos nossos problemas, fomos nós que criamos. Nós é que falamos o que não deveríamos ter dito. Nós é que tomamos decisões que nós não deveríamos ter tomado. Então, muitas vezes achamos que as pessoas é que estão gerando problemas na nossa vida. Meu filho, que é a causa dos meus problemas. Às vezes é, mas boa parte dos nossos problemas realmente somos nós que criamos. E aí nós precisamos de sabedoria divina para identificar isso. A segunda razão por que nós precisamos de sabedoria é porque boa parte dos nossos problemas poderiam ter sido evitados. É claro que muitos problemas eu não criei, mas eu poderia ter evitado. Eu não necessariamente preciso ser o autor dos meus problemas, mas eu sou responsável porque eu poderia ter evitado muitos problemas da minha vida. Dê uma olhada aí nos seus problemas hoje, nos problemas que envolvem a sua família e faz a seguinte pergunta: como eu poderia ter evitado isso? E aí você vai concluir que isso é uma grande verdade. É muito fácil, né, responsabilizarmos os outros, responsabilizarmos o governo. É muito fácil nesse tempo que nós estamos vivendo, né, de pandemia, responsabilizar a falta de responsabilidade das pessoas e não a nossa. É muito fácil nessa crise que nós atravessamos política do nosso país, responsabilizarmos os políticos que nós elegemos. Mas vamos pensar com honestidade.
Boa parte dos nossos problemas, eles não poderiam ter sido evitados se eu simplesmente não tivesse dado o valor que eu dei a determinadas coisas, se eu não tivesse tido aquela discussão desnecessária, se eu não tivesse valorizado tanto um problema, se eu não tivesse levado a sério tantas coisas que eu deveria ter ignorado. Então, boa parte dos meus problemas poderiam ter sido evitados. A terceira coisa que me faz ter necessidade de sabedoria é que boa parte dos meus problemas já deveriam ter sido resolvidos. Então, presta atenção. Se boa parte eu crio, se boa parte eu poderia ter sido evitado, e se boa parte dos meus problemas já deveriam ter sido resolvidos, o que vai sobrar? Nós vamos chegar à conclusão que nós não éramos para ter tantos problemas como nós temos. Quantas coisas da nossa vida nós já deveríamos ter resolvido, nós vamos procrastinando, nós vamos jogando para amanhã aquelas coisas que deveríamos resolver hoje. É muito comum você encontrar pessoas 5 anos depois, 10 anos depois, que viveu uma situação, viveu um problema de relacionamento e elas estão até hoje se angustiando e sofrendo por causa daquelas coisas, se amargando um sentimento que elas já deveriam ter abandonado há muito tempo. Sabe por quê? Porque elas não resolveram. Vamos falar de regime, né? Regime é aquela decisão que a gente está sempre adiando, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a melhor época para você fazer regime é final de ano. Final de ano, e não janeiro ou fevereiro, depois que passar ano novo, Natal, ano novo, todas essas datas comemorativas, nessa comelança toda. Então a gente deixa para tomar decisões depois. Aquele problema, aquele confronto que você devia fazer com seu filho, com seu cônjuge, com seu amigo, e você não faz, né? Você vai adiando aquilo, e aquilo vai ficando cada dia maior. Então boa parte dos nossos problemas eles já deveriam ter sido resolvidos. Por que você não resolveu ainda? Por que você ainda não tomou a atitude que você sabe que precisa tomar? Muita gente acredita que o tempo vai curar as feridas, e o tempo não cura a ferida. O tempo aumenta a infecção. Em último lugar, nós precisamos de sabedoria, porque boa parte dos nossos problemas não serão resolvidos. Por mais que você dedique, por mais que você se empenhe, por mais que você se comprometa, você tem que ter a convicção de que muitos problemas da sua vida, boa parte dos seus problemas não serão resolvidos e você vai ter que conviver com eles. Então, a pergunta que nós temos que fazer hoje é: por que eu preciso de sabedoria? Primeiro, porque boa parte dos meus problemas sou eu que crio. É muito fácil você acusar as pessoas, culpar as pessoas, mas muitas vezes o problema está em você. Existe uma lei do relacionamento, chama lei de Bob. O que é a lei de Bob? Quando Bob tem problema com todo mundo, Bob é o problema. Às vezes tem problema com todos os funcionários, você tem problema com a sua casa, com a sua família, você tem problema nos seus relacionamentos, mas sempre culpa as pessoas. Então você pode ser o problema. Boa parte dos problemas que você enfrenta hoje, eu vou dizer com toda certeza, foi você que criou. E você precisa de sabedoria. Eu preciso de sabedoria, porque boa parte dos meus problemas eu poderia ter evitado. Tudo bem que eu não criei. Tudo bem que eu não provoquei aquela briga, mas eu não precisava necessariamente ter entrado nela. Eu poderia ter evitado. Eu poderia ter deixado passar, eu poderia ter ignorado, eu não precisava necessariamente usar aquela palavra que eu usei, da forma como eu usei. Então, os meus problemas, boa parte deles poderia ter sido evitado. Terceiro, boa parte dos meus problemas já deveriam ter sido resolvidos. Para de jogar para amanhã. Para de empurrar com a barriga. É hora de você encarar e dizer: eu tenho que resolver esse problema e eu vou resolver esse problema agora. Eu só tenho que achar o melhor lugar e a melhor maneira de resolver. E em último lugar, eu preciso de sabedoria, porque boa parte dos meus problemas não serão resolvidos. Eu vou ter que conviver com eles. Talvez aquele defeito do seu marido, você vai ter que conviver com ele.
Aquele defeito do seu filho, você vai conviver com ele, e o seu defeito, você vai conviver com ele. Mas eu preciso de sabedoria para poder entender as coisas que eu provoquei, as coisas que eu poderia ter evitado, as coisas que eu já deveria ter resolvido e as coisas que não serão resolvidas. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Reúna o seu grupo, a sua casa, a sua família e discuta isso, né? Comece a compartilhar essa necessidade que nós temos de obter sabedoria. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado por esse tempo de estarmos juntos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Nós temos a garantia de que se nós necessitamos de sabedoria, podemos pedir ao Senhor, porque o Senhor dá a todos que pedem. Então nos dê sabedoria, Senhor, para entendermos que boa parte dos nossos problemas somos nós que criamos, boa parte dos nossos problemas poderiam ter sido evitados, boa parte dos nossos problemas já deveriam ter sido resolvidos e boa parte dos nossos problemas teremos que enfrentá-los a vida toda. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.